Terpíscore, de Machado de Assis. Voz Iba Mendes. Glória, abrindo os olhos, deu com o marido sentado na cama, olhando para a parede, e disse-lhe que se deitasse, que dormisse, ou teria de ir para a oficina com sono. Que dormiu o quê, Glória? Já deram 6 horas. Jesus! Há muito tempo? Deram agora mesmo. Glória arredou de cima de si a coxa de retalhos, procurou com os pés as chinelas, calçou-as e levantou-se da cama. Depois, vendo que o marido ali ficava na mesma posição, com a cabeça entre os joelhos, chegou-se a ele, puxou-o por um braço, dizendo-lhe carinhosamente que não se amofinasse, que Deus arranjaria as coisas. Tudo há de acabar bem, Porfírio. Você mesmo acredita que o senhorio bote os nossos trastes no depósito? Não acredite. Eu não acredito. Diz aquilo para ver se a gente arranja o dinheiro. Sim, mas é que eu não arranjo. Nem sei onde hei de buscar 6 meses de aluguel. 6 meses, Glória. Quem é que me há de emprestar tanto dinheiro? Seu padrinho já disse que não dá mais nada. Vou falar com ele. Qual? É à toa. Vou, peço-lhe muito. Vou com mamãe. Ela e eu pedindo. Porfírio abanou a cabeça. Não, não, disse ele. Você sabe o que é melhor? O melhor é arranjar casa por esses dias, até sábado. Mudamo-nos, e depois então veremos se pode pagar. Seu padrinho o que podia era dar uma carta de fiança. Diabo, tanta despesa, conta em toda parte. É a venda, é a padaria, é o diabo que os carregue. Não posso mais. Gasto todo o santo dia manejando a ferramenta, e o dinheiro nunca chega. Não posso, Glória, não posso mais. Porfírio deu um salto da cama e foi preparar-se para sair, enquanto a mulher, lavada a cara às pressas e despenteada, cuidou de fazer-lhe o almoço. O almoço era sumário, café e pão. Porfírio engoliu-o em poucos minutos, na ponta da mesa de pinho, com a mulher defronte, risonha de esperança para animá-lo. Glória tinha as feições irregulares e comuns, mas o riso dava-lhe alguma graça. Nem foi pela cara que ele se enamorou dela, foi pelo corpo, quando a viu polcar uma noite na Rua da Imperatriz. Ia passando e parou defronte da janela aberta de uma casa onde se dançava. Já achou na calçada muitos curiosos. A sala, que era pequena, estava cheia de pares, mas pouco a pouco foram-se todos cansando e cedendo o passo à Glória. «Bravos a rainha!» exclamou um entusiasta. Da rua, Porfírio cravou nela uns olhos de sátiro. Acompanhou-a em seus movimentos lépidos, graciosos, sensuais, mistura de cisne e de cabrita. Toda a gente dava lugar, apertava-se nos cantos, no vão das janelas, para que ela tivesse o espaço necessário à expansão das saias, ao tremor cadenciado dos quadris, à troca rápida dos giros para a direita e para a esquerda. Porfírio misturava já a admiração ao ciúme. Tinha ímpetos de entrar e quebrar a cara ao sujeito que dançava com ela, rapagão alto e espadaúdo, que se curvava todo, cingindo-a pelo meio. No dia seguinte acordou resoluto a namorá-la e desposá-la. Cumpriu a resolução em pouco tempo, parece que um semestre. Antes, porém, de casar, logo depois de começar o namoro, Porfírio tratou de preencher uma lacuna da sua educação. Tirou 10.000 réis mensais à féria do ofício, entrou para um curso de dança, onde aprendeu a valsa, a mazurca, a polca e a quadrilha francesa. Dia sim, dia não, gastava ali 2 horas por noite, ao som de um oficlide e de uma flauta, em companhia de alguns rapazes e de meia dúzia de costureiras magras e cansadas. Em pouco tempo estava mestre. A primeira vez que dançou com a noiva foi uma revelação. Os mais hábeis confessavam que ele não dançava mal, mas dizia isso com um riso amarelo e uns olhos muito compridos. Glória derretia-se de contentamento. Feito isso, tratou ele de ver casa, e achou esta em que mora, não grande, antes pequena, mas adornada na fronteira por arabescos que lhe levaram os olhos. Não gostou do preço, regateou algum tempo, cedendo ora 2.000, ora 1, ora 3, até que, vendo que o dono não cedia nada, cedeu ele tudo. Tratou das bodas. A futura sogra propôs-lhe que fosse a pé para a igreja, que ficava perto. Ele rejeitou a proposta com seriedade, mas em particular com a noiva e os amigos riu da extravagância da velha. Uma coisa que nunca se viu, noivos, padrinhos, convidados, tudo a pé, a laia de procissão. Era caso de levar assobio.
Glória explicou-lhe que a intenção da mãe era poupar despesas. Que poupar despesas? Mas se num dia grande como esse não se gastava alguma coisa, quando é que se havia de gastar? Nada. Era moço, era forte, trabalho não lhe metia medo. Contasse ela com um bonito coupé, cavalos brancos, cocheiros de farda até abaixo e galão no chapéu. E assim se cumpriu tudo. Foram bodas de estrondo, muitos carros, bailes até de manhã. Nenhum convidado queria acabar de sair. Todos forcejavam por fixar esse raio de ouro, como um hiato esplêndido na velha noite do trabalho sem tréguas. Mas acabou. O que não acabou foi a lembrança da festa, que perdurou na memória de todos, e servia de termo de comparação para as outras festas do bairro, ou de pessoas conhecidas. Quem emprestou dinheiro para tudo isso foi o padrinho do casamento, dívida que nunca lhe pediu depois, e lhe perdoou a hora da morte. Naturalmente, apagadas as velas e dormidos os olhos, a realidade empolgou o pobre marceneiro, que a esquecera por algumas horas. A lua de mel foi como a de um simples duque. Todas se parecem em substância. É a lei e o prestígio do amor. A diferença é que Porfírio voltou logo para a tarefa de todos os dias. Trabalhava 7 e 8 horas numa loja. As alegrias da primeira fase trouxeram despesas excedentes. A casa era cara. A vida foi se tornando áspera, e as dívidas foram vindo, sorrateiras e miudinhas. Agora 2.000 réis, logo 5, amanhã 7 e 9. A maior de todas era a da casa, e era também a mais urgente, pois o senhorio marcara-lhe o prazo de 8 dias para o pagamento, ou metia-lhe os trastes no depósito. Tal é a manteiga com que ele vai untando agora o pão do almoço. É a única, e tem já o ranço da miséria que se aproxima. Comeu às pressas e saiu, quase sem responder aos beijos da mulher. Vai tonto, sem saber que faça. As ideias batem-lhe na cabeça à maneira de pássaros espantados dentro de uma gaiola. Vida dos diabos, tudo caro, tudo pela hora da morte. E os ganhos eram sempre os mesmos. Não sabia onde iria parar se as coisas não tomassem outro pé. Assim é que não podia continuar. E soma as dívidas, tanto aqui, tanto ali, tanto acolá, mas perde-se na conta ou deixa-se perder de propósito, para não encarar todo o mal. De caminho vai olhando para as casas grandes, sem ódio. Ainda não tem ódio às riquezas, mas com saudade, uma saudade de coisas que não conhece, de uma vida lustrosa e fácil, toda lagada de gozos infinitos. As Aves Maria, voltando a casa, achou Glória abatida. O padrinho respondeu-lhe que eles tinham as mãos rotas, e não dava mais nada enquanto fosse um par de malucos. Mas o que dizia eu a você, Glória? Para que é que você foi lá? Ou então era melhor ter pedido uma carta de fiança para outro senhorio. Pá de malucos, maluco é ele. Glória quietou-o e falou-lhe de paciência e resolução. Agora, o melhor era mesmo ver outra casa mais barata, pedir uma espera e depois arranjar meios e modos de pagar tudo. Paciência, muita paciência. Ela, pela sua parte, contava com a madrinha do céu. Porfírio foi ouvindo, estava já tranquilo. Nem ele pedia outra coisa mais que esperanças. Esperança é a apólice do pobre. Ele ficou abastado por alguns dias. No sábado, voltando para casa com a féria no bolso, foi tentado por um vendedor de bilhetes de loteria que lhe ofereceu 2/10 das alagoas, os últimos. Porfírio sentiu uma coisa no coração, um palpite, vacilou, andou, recuou e acabou comprando. Calculou que, no pior caso, perdia 2.000 réis e 400, mas podia ganhar, e muito. Podia tirar um bom prêmio e arrancava o pé do lodo, pagava tudo e talvez ainda sobrasse dinheiro. Quando não sobrasse, era bom negócio. Onde diabo iria ele buscar dinheiro para saldar tanta coisa? Ao passo que um prêmio assim inesperado vinha do céu. Os números eram bonitos. Ele, que nunca tinha cabeça aritmética, já os levava de cor. Eram bonitos, bem combinados, principalmente um deles, por causa de um 5 repetido e de um 9 no meio. Não era certo, mas podia ser que tirasse alguma coisa. Chegando a casa, na rua de São Diego, ia mostrar os bilhetes à mulher, mas recuou. Preferiu esperar. A roda andava dali a 2 dias. Glória perguntou-lhe se lhe achara casa e, no domingo, disse-lhe que fosse ver alguma. Porfírio saiu, não achou nada e voltou sem desespero. De tarde, perguntou rindo à mulher o que é que ela lhe daria se ele lhe trouxesse naquela mesma semana um vestido de seda. Glória levantou os ombros. Seda não era para eles. E por que é que não havia de ser? Em que é que as outras moças eram melhores que ela? Não fosse ele pobre, ela andaria de carro. Mas é justamente isso, Porfírio. Nós não podemos.
Sim, mas Deus às vezes também se lembra da gente. Enfim, não podia dizer mais nada. Ficasse ela certa de que tão depressa as coisas... Mas não. Depois falaria. Calava-se por superstição. Não queria assustar a fortuna. E mirando a mulher com os olhos derretidos, despia-lhe o vestido de chita, surrado e desbotado, e substituía-o por outro de seda azul. Havia de ser azul, com fofos ou rendas, mas coisa que mostrasse bem a beleza do corpo da mulher. E esquecendo-se em voz alta, corpo como não há de haver muitos nesse mundo. Corpo o quê, Porfírio? Você parece doido, disse Glória espantada. Não, não era doido, estava pensando naquele corpo que Deus lhe deu a ela. Glória torcia-se na cadeira, rindo, tinha muitas cócegas. Ele retirou as mãos e lembrou-lhe o acaso que o levou uma noite a passar pela Rua da Imperatriz, onde a viu dançando toda dengosa. E, falando, pegou dela pela cintura e começou a dançar com ela, cantarolando uma polca. Glória, arrastada por ele, entrou também a dançar sério, na sala estreita, sem orquestra nem espectadores. Contas, aluguéis atrasados, nada veio ali dançar com eles. Mas a fortuna espreitava-os. Dias depois, andando à roda, um dos bilhetes do Porfírio saiu premiado. Tirou 500.000 réis. Porfírio, alvoroçado, correu para casa. Durante os primeiros minutos não pôde reger o espírito. Só deu acordo de si no campo da aclimação. Era o fim da tarde, iam-se desdobrando as primeiras sombras da noite. E os 500.000 réis eram como outras tantas mil estrelas na imaginação do pobre diabo, que não via nada, nem as pessoas que lhe passavam ao pé, nem os primeiros lampiões que se iam acendendo aqui e ali. Via os 500.000 réis. Bem dizia ele que havia de tirar o pé do lodo. Deus não desampara os seus. E falava só resmungando, ou então ria. Outras vezes dava ao corpo um ar superior. Na entrada da rua de São Diego, achou um conhecido que o consultou sobre o modo prático de reunir alguns amigos e fundar uma irmandade de São Carlos. Porfírio respondeu afoitamente. A primeira coisa é ter em caixa, logo uns 200 ou 300.000 réis. Atirava assim quantias grandes, embriagava-se de centenas, mas o amigo explicou-lhe que o primeiro passo era reunir gente, depois viria dinheiro. Porfírio, já que não pensava nisso, concordou e foi andando. Chegou à casa, espiou pela janela aberta, viu a mulher cosendo na sala, ao candeeiro, e bradou-lhe que abrisse a porta. Glória correu à porta assustada. Ele quase que a deita no chão, abraçando-a muito, falando, rindo, pulando. Tinha um dinheiro, tudo pago, um vestido. Glória perguntava o que era. Pedia-lhe que se explicasse, que sossegasse primeiro. Que havia de ser? 500.000 réis. Ela não quis crer. Onde é que ele foi arranjar 500.000 réis? Então Porfírio contou-lhe tudo, comprara 2 décimos dias antes e não lhe disse nada, a ver primeiro se saía alguma coisa. Mas estava certo que saía, o coração nunca o enganou. Glória abraçou-o então com lágrimas. Graças a Deus tudo estava a salvo. E chegaria para pagar as dívidas todas? Chegava. Porfírio demonstrou-lhe que ainda sobrava dinheiro e foi fazer as contas com ela, ao canto da mesa. Glória ouvia-o em boa fé, pois só sabia contar por dúzias. A 100.000 réis não lhe entravam na cabeça. Ouvia em boa fé, calada, com os olhos neles, que ia contando devagar para não errar. Feitas as contas, sobravam perto de 200.000 réis. 200? Vamos botar na caixa. Não contando, acudiu ele, não contando certa coisa que hei de comprar. Uma coisa, adivinha o que é? Não sei. Quem é que precisa de um vestido de seda, coisa chique, feito na modista? Deixa disso, Porfírio. Que vestido o quê? Pobre não tem luxo, bota o dinheiro na caixa. O resto boto, mas o vestido há de vir. Não quero mulher esfarrapada. Então pobre não veste? Não digo lá comprar uma dúzia de vestidos, mais um, que mal faz? Você pode ter necessidade de ir a alguma parte, assim mais arranjadinha, e depois você nunca teve um vestido feito por francesa. Porfírio pagou tudo e comprou o vestido. Os credores, quando o viu entrar, franziu a cara. Ele, porém, em vez de desculpas, dava-lhes dinheiro com tal naturalidade que parecia nunca ter feito outra coisa. Glória ainda opôs resistência ao vestido, mas era mulher, cedeu ao adorno e à moda. Só não consentiu em mandá-lo fazer. O preço do feitio e o resto do dinheiro deviam ir para a Caixa Econômica. E por que é que há de ir para a Caixa? Perguntou ele ao fim de 8 dias. Para alguma necessidade, respondeu a mulher. Porfírio refletiu, deu 2 voltas, chegou-se a ela e pegou-lhe no queixo. Esteve assim alguns instantes, olhando fixo. Depois, abanando a cabeça, você é uma santa.
Vive aqui metida no trabalho, entra mês e nunca se diverte. Nunca tem um dia que se diga de refrigério. Isso até é mal para a saúde. Pois vamos passear. Não digo isso, passear só não basta. Se passear bastasse, cachorro não morria de lepra, acrescentou ele, rindo muito da própria ideia. O que eu digo é outra coisa. Falemos franco, vamos dar um pagode. Glória opôs-se logo, instou, rogou, zangou-se, mas o marido tinha argumentos para tudo. Contavam eles com esse dinheiro? Não. Podiam estar como dantes, devendo os cabelos da cabeça, ao passo que assim ficava tudo pago, e divertiam-se. Era até um modo de agradecer o benefício a Nosso Senhor. Que é que se levava da vida? Todos se divertiam. Os mais réis sujeitos achavam um dia de festa. Eles é que haviam de gastar os anos como se fossem escravos? E ainda ele, Porfírio, espairecia um pouco. Via na rua uma coisa ou outra. Ela, porém, o que é que via? Nada, não via nada, era só trabalho e mais trabalho. E depois, como é que ela havia de estrear o vestido de seda? No dia da glória, vamos à festa da glória. Porfírio refletiu um instante. Uma coisa não impede a outra, disse ele. Não convido muita gente, não. Patuscada de família. Convido o Firmino e a mulher, as filhas do defunto Ramalho, a comadre Purificação, o Borges. Mais ninguém, Porfírio. Isso basta. Porfírio esteve por tudo, e pode ser que sinceramente, mas os preparativos da festa viriam agravar a febre que chegou ao delírio. Queria festa de estrondo, coisa que desse o que falar. No fim de uma semana eram 30 os convidados. Choviam pedidos. Falava-se muito do pagode que o Porfírio ia dar, e do prêmio que ele tirara na loteria. Uns diziam 2 contos de réis, outros 3, e ele, interrogado, não retificava nada, sorria, evitava responder. Alguns concluíam que os contos eram 4, e ele sorria ainda mais, cheio de mistérios. Chegou o dia. Glória, escada da febre do marido, vaidosa com o vestido de seda, estava no mesmo grau de entusiasmo. Às vezes pensava no dinheiro e recomendava ao marido que se contivesse, que salvasse alguma coisa para pôr na caixa. Ele dizia que sim, mas contava mal, e o dinheiro ia ardendo. Depois de um jantar simples e alegre, começou o baile, que foi de estrondo, tão concorrido que não se podia andar. Glória era a rainha da noite. O marido, apesar de preocupado com os sapatos, novos e de verniz, olhava para ela com os olhos de autor. Dançaram muitas vezes, um com o outro, e a opinião geral é que ninguém os desbancava. Mas dividiam-se com os convidados, familiarmente. Deram 3, 4, 5 horas. Às 5 havia 1/3 das pessoas, velha guarda imperial, que o Porfírio comandava, multiplicando-se, gravata ao lado, suando em bica, consertando aqui umas flores, arrebatando ali uma criança que ficara dormir a um canto e indo levá-la para a alcova, alastrada de outras, e voltava logo batendo palmas, bradando que não esfriassem, que um dia não eram dias, que havia tempo de dormir em casa. Então o Oficlide roncava alguma coisa, enquanto as últimas velas expiravam dentro das mangas de vidros e nas arandelas.